Olá, amigos telespectadores da Rede TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias, que vocês conferem agora conosco as principais manchetes. Tráfico vezes milícia, polícia faz mega operação em comunidades do Rio de Janeiro. Justiça traça primeiros limites ao uso da inteligência artificial nas eleições municipais e pune deepfakes. Começa no sábado o prazo para a realização das convenções para definir candidatura das eleições municipais. E a Enel assina um acordo com a Unicamp para prever extremos climáticos. E o homem que encomendou o fuzil antidrones da Ásia pelos Correios é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Uma ação policial batizada de Ordo, que significa ordem, começou por volta das 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 14 de julho. 2.000 policiais, civis e militares vão ficar por tempo indeterminado em 10 comunidades de 6 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais que participam da Operação Ordo para combater traficantes e milicianos que atuam na zona oeste do Rio de Janeiro já prenderam 3 homens investigados por atividades criminosas. As ações ocorrem em 10 comunidades que são os bairros de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca, do Recreio, Taiangá, Vargem Grande e Vargem Pequena, entre elas comunidade de Rio das Pedras, Terreirão, César Maia Coroado, Cidade de Deus, Muzema, Gardênia Azul, Tijuquinha, Fontela, Morro do Banco e Sítio do Pai João. Até o momento foi apreendido um carro abandonado na linha amarela após a fuga de bandidos. No veículo havia 3 granadas e os policiais prenderam também uma arma Beretta 9mm, 102 papelotes de maconha e dinheiro em espécie. E o governador do Rio, Cláudio Castro, informou que a operação não tem tempo determinado para terminar. Segundo ele, a ação foi estruturada para empregar por dia 2.000 policiais militares, civis e agentes do programa Segurança Presente, com apoio de 300 viaturas, 37 motocicletas e 2 helicópteros, além de um grande aparato tecnológico que inclui drones com a câmera de reconhecimento facial e de leitura de placas. O esquema conta ainda com o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel instalado ao lado da base do Barra Presente, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. E visando as próximas eleições, a Justiça já começou a punir o uso irregular da inteligência artificial, o IA, na pré-campanha das eleições municipais, em decisões que servem para traçar um limite do que poderá ser feito na disputa eleitoral. Juízes de ao menos 4 tribunais regionais eleitorais já aplicaram multas ou determinaram a remoção de conteúdos, a maioria dos casos por uso de deepfake, quando as imagens de áudio são manipuladas para inventar declarações ou alguma situação. As decisões seguem o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que aprovou regras para o uso da inteligência artificial. A resolução afirma que a utilização deve ser identificada e proíbe qualquer uso de deepfake. O tema é uma das prioridades da gestão da presidente da Corte, Carmen Lúcia, mas ainda há divergência sobre a forma de lidar com esses conteúdos. Em relação à inteligência artificial, o objetivo é garantir que qualquer usuário de redes sociais seja avisado no momento em que for impactado sobre a origem do conteúdo criado por algoritmos. O texto define ainda qual o rito judicial para retirar o conteúdo do ar em casos de divulgação de informações falsas. A relatora responsável pelas mudanças, ministra Carmen Lúcia, elaborou as resoluções a partir de audiências públicas que envolveram a sociedade civil, as empresas privadas impactadas e os partidos políticos. Foram mais de 900 contribuições ao longo do processo, que começou em janeiro.
5 vezes mais do que o observado na última eleição municipal. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, comenta. Acompanhe. Vai tentar evitar desvios, vai tentar evitar abusos e o uso, principalmente, vai tentar evitar o uso indevido para deepfake, para que essas ferramentas não sejam utilizadas, por exemplo, para você pegar a imagem e o vídeo de um candidato e transformá-lo em alguma coisa que ele não é, alguma coisa que ele não fez, alguma coisa que ele não disse. Bom, e como nós falamos, o Brasil já em clima de eleições, começa no próximo sábado o prazo para realizar as convenções partidárias que vão definir os próximos candidatos às eleições municipais desse ano. Os partidos terão até o dia 5 de agosto para fazer as convenções que definirão candidatos a prefeito, vice e vereador, além de eventuais coligações. Em São Paulo, o PSOL e a federação que reúne PT, PCdoB e PV fazem convenção já no sábado, dia 20. O evento deve oficializar a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos para a prefeitura. No domingo, dia 21, será a vez do Partido Novo reunir os filiados para oficializar a candidatura da economista Marina Helena. No dia 27, acontece a convenção do PSB paulistano, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral. E no dia 3 de agosto estão marcadas as convenções do MDB, do prefeito e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes, e do PSDB, que decide se confirma a pré-candidatura do apresentador José Luiz da Atena. As convenções do PRTB, que deve lançar o empresário Pablo Marçal, e do União Brasil, que vai decidir se mantém a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri, ainda não tem data marcada. Um levantamento feito pelo portal Brasil de Fato mostra que nenhuma mulher deve disputar a prefeitura em 6 capitais: Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Teresina, Cuiabá e Rio Branco. Embora sejam a maioria da população, elas representam só 23% do total de pré-candidatos, número que pode mudar com a formalização das candidaturas. E um evento ontem da Presidência da República traz novidades. Com a presença dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Itália, Sérgio Mattarella, o céu global da Enel, Flávio Cotaneu, assinou nesta segunda-feira, dia 15, em Brasília, uma parceria científico-tecnológica com a Unicamp para a promoção de iniciativas com foco na transição energética e na previsibilidade de eventos extremos climáticos. Vale ressaltar, noticiado aqui no Plantão de Notícias, em junho, Lula deixou claro que o Brasil teria interesse em renovar o acordo de concessão de energia com a Enel, desde que a companhia assumisse o compromisso de investir no país. Na época, a empresa italiana informou que vai investir 20 bilhões no Brasil nos próximos 3 anos, depois que as suas áreas de concessão em São Paulo sofreram com apagões entre o final do ano passado e o início deste ano. Olha que coisa interessante, a que nível a criminalidade do Rio de Janeiro está chegando. A Polícia Federal e a Receita Federal prenderam em flagrante nesta segunda-feira, dia 15, um homem responsável pela importação ilegal de um fuzil antidrones pelos Correios, em Vila Cava, no bairro do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Federal, o fuzil antidrones está sendo utilizado pelo crime organizado para monitoramento do espaço aéreo das comunidades em que atuam, para impedir o uso de drones pelas forças policiais ou mesmo por facções rivais na guerra do tráfico de drogas. A investigação começou quando a Receita enviou informações à Polícia Federal sobre uma remessa internacional de um país da Ásia contendo um fuzil antidrones. O equipamento é controlado e a comercialização, a posse e o emprego são condicionados à anuência da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O preso, que não teve a sua identidade divulgada, foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. E na sequência nós falamos agora das notícias locais.
Circulação de trem em Guapimirim é restabelecida. Matéria que vocês acompanham com Rodrigo Amorim. A circulação de trem na extensão Guapimirim, região metropolitana do Rio de Janeiro, foi restabelecida, conforme aviso da Supervia às 9h40 desta segunda-feira, dia 15, nas redes sociais. O serviço para a referida extensão estava suspenso desde as 15h36 do último domingo, dia 14, em função de uma ocorrência na via. Às 6h03 desta segunda-feira, dia 15, antes que a operação fosse normalizada, a concessionária informou aos usuários que havia uma ocorrência técnica com a locomotiva que circula na região. Vale lembrar que, no último dia 12 de julho, o serviço chegou a ser interrompido, porque a locomotiva havia apresentado problema. E por falar em Supervia, às 5h55 de ontem, dia 15, a circulação de trem também foi paralisada na extensão Vila em Almirim, em Magé, em função de um acesso indevido à via. E a repórter Dilma Beck fala pra gente sobre o Festival de Inverno 2024 de Guapimirim, que terá Milton Nascimento, Maria Gadu, Martinália e Anderson Freire. Milton será homenageado no festival. A edição 2024 do Festival de Inverno de Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro, terá grandes atrações como Milton Nascimento, Maria Gadu, Martinália e o cantor gospel Anderson Freire. Os festejos ocorrerão entre os próximos dias 25 de julho e 4 de agosto, em diferentes faixas horárias e localidades. O evento, promovido pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, terá entrada gratuita e mais atividades. Entre elas, rodas de capoeira, apresentações teatrais, recreação para a criançada, sarau e missa. Serão 11 dias de festividade e com espaço gastronômico e feira de artesanato. Música popular brasileira, MPB, samba, reggae, música gospel, etc. O Festival de Guapimirim contempla diversos gostos. Dá para todo mundo dançar, se divertir e louvar a Deus. Um dos convidados será o vigário da Diocese de Petrópolis, Monsenhor José Maria Pereira, unidade da qual as paróquias de Guapimirim estão vinculadas. Toda a programação do festival está disponível no endereço www.festivaisdeguapimirim.com.br. Teresópolis comemora seus 15 anos de existência do Parque Natural Municipal das Montanhas. Matéria que vocês conferem com Rodrigo Amorim. Teresópolis comemora seus 15 anos de existência do Parque Natural Municipal Montanhas. Para marcar este importante momento na história da unidade de conservação, um novo centro de visitantes foi aberto na sede da Pedra da Tartaruga, na área urbana. O novo espaço busca contar um pouco da história da formação geológica, que é cartão postal da cidade, destacando o período aproximado de tempo para a formação da Pedra da Tartaruga, sua composição e quais fatores levaram a ter aquela forma icônica do réptil. Além dos aspectos ambientais, o visitante também poderá conhecer o principal motivador para a criação do parque, a extração de granito na região. E o quartel do Corpo de Bombeiros é inaugurado em Areal, no Rio de Janeiro. Quartel do Corpo de Bombeiros é inaugurado em Areal, no Rio de Janeiro. A unidade vai atender a população do Centro-Sul Fluminense e região serrana. A cidade de Areal ganhou um quartel do Corpo de Bombeiros na última sexta-feira, dia 12. A nova unidade vai atender a população do Centro-Sul Fluminense e região serrana. Participaram da inauguração o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro. A nova unidade é um destacamento do Grupamento de Petrópolis, 15º Grupamento Bombeiro Militar, o terceiro da região, que já conta com os quartéis de Três Rios e Itaipava. O quartel vai contar com a atuação de 50 militares, que vão atender uma área de 657 km². A unidade contará ainda com viaturas novas como ambulância e caminhão importado de salvamento e combate a incêndio, que foi adquirido recentemente. As obras das instalações ficaram sob responsabilidade da Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil. O terreno também foi cedido pelo município. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro garantiu o efetivo, mobiliário, viaturas e equipamentos. Nós vamos agora à previsão do tempo, na avaliação do clima-tempo que vocês conferem agora.
No sudeste do país, ainda temos a infiltração marítima colaborando para um pouco de chuva em Vitória, no Espírito Santo. O dia pode começar com sol, mas ao longo da manhã, algumas pancadas rápidas podem acontecer. Já em Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, o destaque é para grande amplitude térmica. Os começos de manhã ainda vão ser gelados, mas a temperatura volta a subir durante a tarde. Com predomínio do ar mais seco, tem atenção para a umidade baixa em todo o interior do sudeste. Já em relação às temperaturas, o dia ainda pode começar mais frio na capital gaúcha, com mínima de 13 graus. À tarde, a máxima já volta a se aproximar dos 20. Em Cuiabá, calorão de 32, mínima de 16 e máxima de 26 no Rio de Janeiro e calor de 34 graus em Manaus. E voltando à carga com as operações que acontecem no Rio de Janeiro, teve início a Operação Ordo pela manhã, mobilizando 2.000 agentes das Forças de Segurança Pública. Os agentes da Polícia Civil estão reunidos nesse momento em pontos para atuar nas comunidades. Cláudio Castro denunciou também um vazamento de operações nessas comunidades cariocas. O governador afirmou em entrevista às emissoras de TV em coletiva que houve denúncias desse vazamento das operações. E criticou também, nessa coletiva, que a ação de descumprimento de preceitos fundamentais, a DPF, que define medidas para as sanções das favelas, o que, segundo o entendimento do governador, atrapalha as operações no Rio de Janeiro. E assim nós caminhamos para a finalização do plantão de notícias, agradecendo a você, amigo telespectador assinante, todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, a nossa equipe técnica, desejando a todos um bom dia e marcando o encontro para a próxima edição aqui no Encontro com a Rede TV+, TV Arte HD. Muito obrigado e até a próxima edição. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.